Bom dia, bom dia, bom dia Instagram, bom dia YouTube. Sejam muito bem-vindos a mais uma semana de lives consecutivas. Essa é a 46ª semana consecutivas que a gente faz lives de leitura de livros. Essa é uma parceria que nasceu entre a Motivada para Motivar e a Papel Colorido, RJ. Eu recebo os livros da Papel Colorido. Não sei até quando, né, gente? Tudo tem um tempo determinado por Deus. E eu e Verônica, a gente só está obedecendo aí o chamado. Mas estamos sensíveis à voz do Senhor. Então, aquilo que Ele quiser fazer, Ele vai fazer. Cabelo cheio, olha, esvoaçado, com muito frizz. Mas estamos aqui. Como a gente sempre faz, a gente lê o devocional antes da leitura do livro, porque a gente entende que tudo é por Ele, para Ele, né? E para Ele são todas as coisas. Então, se nós estamos aqui hoje é porque o Senhor nos permitiu estar, e eu sou muito grata a Deus por isso. Eu vou convidar aqui algumas pessoas. Como vocês sabem, a gente tem uma certa dificuldade na entrega do Instagram, né? Então, essa é uma oportunidade da gente mandar, convidar, né, algumas pessoas aqui. Então, estou convidando, tá? A gente sabe que nem todo mundo consegue entrar, mas não tem problema. A gente convida, a gente faz a nossa parte, certo? Então, vamos lá. Como a gente faz todos os dias, a gente inicia com um devocional. Esse devocional, o desse ano, tá, gente? É o devocional Mulheres. Mulheres, de Viviane Martinello. Tenho gostado muito. Ele é um devocional. Existem vários tipos de devocionais, mas esse aqui, ele é bem direto, muito objetivo, é sucinto, tá? Então, assim, muito legal para quem não tem muito tempo, tá? Quem não tem muito tempo para fazer leitura e não quer deixar passar batido essa parte do devocional. Claro, gente, eu quero chamar a tua atenção para isso. Ler só o devocional não é o suficiente para alimentar sua vida espiritual. Desculpa te falar isso. Então, se você só faz a leitura da palavra em 1, 2 ou 3 no máximo, que eu já vi aqui em devocionais, aqui em um devocional você está bem fraquinha. Então, se você quer se fortalecer espiritualmente, leia mais a palavra. Busque mais o entendimento da palavra. Esse é o meu convite para você, ok? Pode ser que você esteja se alimentando simplesmente do devocional e isso, gente, não ser o suficiente. E não ser, pode ser não é o suficiente. Eu tô afirmando, não é o suficiente para te manter firme, saudável na sua vida espiritual, tá? Então, um conselho meu hoje aqui para você, neste dia 19 de maio, é que você se alimente mais da palavra. A libertação começa de dentro. Agradeço àquele que me deu forças, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou digno de confiança, me designou para servi-lo, embora eu fosse
blasfemo, perseguidor e violento. 1 Timóteo 1, 12, capítulo 1, versículo 12 e a parte A do versículo 13. Quem já leu a respeito do testemunho de Paulo não pode ignorar o quanto ele é impactante. Quando estava a caminho de Damasco, com o objetivo de assassinar os seguidores de Jesus, o apóstolo Gasguei, gente. O apóstolo teve um encontro com Cristo. E sua vida foi completamente transformada a partir de então. Depois de conviver com os discípulos por alguns dias, passou a pregar nas sinagogas dizendo: Jesus é o Filho de Deus. Sabe o que eu fico pensando? Quando eu ouço sobre Paulo, sobre o seu testemunho, sobre quem ele era e quem ele se tornou, eu fico pensando o que ele não ouviu no primeiro ano aí de conversão, gente. Ele deve ter escutado muita coisa. Ele deve ter sido zoado demais. Por quê? Porque Paulo era um perseguidor. E praticamente do nada, quando ele estava a caminho de Damasco, ele deixou de ser um perseguidor e se tornou um embaixador do reino, gente. Então você imagina a cabeça daquelas pessoas que estavam em volta de Paulo, vendo Paulo de forma aguerrida, de forma agressiva, perseguir Jesus e não Jesus mais, mas os seguidores de Jesus, aqueles que estavam ali pregando, os discípulos, os apóstolos que estavam sendo formados ali. Você imagina a mente daquelas pessoas. Meu Deus, mas ontem, ou algumas horas atrás, Paulo era perseguidor e agora ele é defensor. Que confusão que deve ter sido, gente. Que confusão. O Pai tem poder de converter a nossa vergonha, culpa, feridas, medos, vícios e pecados em testemunhos vivos que levam esperança e salvação para quem ainda está perdido. Cada vitória que o Senhor gera em nossa vida nos confere autoridade para aqueles que talvez estejam passando pelos mesmos sofrimentos que enfrentamos. Assim como na vida de Paulo, algumas quedas no meio do caminho são providenciais para que tenhamos um encontro real e verdadeiro com Cristo. Antes da queda, o apóstolo estava engajado em uma missão totalmente desalinhada com a vontade divina. Porém, ao se levantar do tombo, recebeu a revelação da missão legítima de Deus para o seu destino. Então, disse que o Senhor a liberte e modifique o seu coração, como aconteceu com esse homem de Deus. Só não se esqueça, alguns processos de cura são lentos e dolorosos. O próprio apóstolo permaneceu cego por 3 dias, em jejum, antes que fosse totalmente restaurado. Este é o primeiro passo Esse é o primeiro passo. Precisamos ser libertas e transformadas, e isso começa de dentro para fora. Em seguida, reverberar externamente. Somente assim estaremos aptas para auxiliar no processo de libertação de outros. Então, o que a autora, Viviane, está falando aqui? Bom dia. Que nós precisamos passar pelo processo para sermos testemunhas. Aqui o título do devocional hoje é A Libertação Começa de Dentro. Então, muitas coisas que nós queremos viver ou precisamos viver, elas precisam acontecer primeiro em nós.
Sábado eu levei uma palestra em uma igreja. Uma igreja, gente, eu fiquei surpreendida. Igreja pequena, igreja... provavelmente eles pagam aluguel lá, tá? Porque era uma loja com um banheiro, com uma varandinha, uma loja. E a visão da pastora, a pastora Renata, ela me chamou para levar uma palestra de autoconhecimento para as irmãs, entendendo que o ministério dela e daquelas mulheres ali dependem também de um autoconhecimento, de saber quem eu sou em Cristo, de saber quais são as minhas forças, quais são as minhas fraquezas. Porque quando eu sei quais são as minhas forças e as utilizo, eu sou uma potência. Mas quando eu, além de usar aquilo que eu sou muito boa, identifico, reconheço os meus pontos de melhoria e os desenvolvo, eu me torno imparável. Não é para qualquer um reconhecer os seus pontos de melhoria. Não é para qualquer um, tá? Não é para qualquer um. A gente está terminando essa semana, eu creio que a gente termina esse livro aqui, que é o Comece pelo Porquê. Esse livro, o devocional, você encontra na loja Cairós, em Nova Iguaçu, ao lado da Casa e Vídeo, em Nova Iguaçu, aquela Casa e Vídeo do outro lado da estação, para quem vai para Via Light, próximo à rua Dom Valmor, aquela rua famosa ali, a rua Dom Valmor, tá? Então, rua Dom Valmor, a Casa e Vídeo é ali pertinho, é só você perguntar onde é a Casa e Vídeo. E aí, achando a Casa e Vídeo ao lado, uma lojinha bem pequenininha, loja Cairós, tem esse devocional, tem muitas bíblias maravilhosas, capa de bíblia, material para Santa Ceia, óleo ungido, tudo que você precisa para a igreja, tá? Camisas. E a Papel Colorido RJ é a minha patrocinadora nos livros. A Papel Colorido RJ, gente, agora tem um ponto. Verônica Souto, junto com a Papel Colorido RJ, está na Galeria Garcias. Essa Galeria Garcias, ela fica ali no beco da Vivian Festas. Ali na Vivian Festas, né? Uma galeria que passa na lateral da Vivian Festas. Nessa galeria tem, na ponta dela, virado para a estação, tem uma loja de vestido de noivas, aluguel de vestido de noivas. Então não tem erro. Aí você vai ver uns quiosquezinhos e um desses quiosques tem a Papel Colorido RJ. Então você agora pode fazer sua encomenda de livro e fazer a retirada lá em Nova Iguaçu. Ou você combina com Verônica Souto, que ela entrega no conforto do seu lar, tá? Mas vamos lá. Comece pelo porquê, a gente está no capítulo 11, quando o porquê fica nebuloso. Golias vacilou. Muito do que está acontecendo com as companhias de grande sucesso e com esses CEOs e seus super salários, que na realidade estão fazendo uma pilhagem e não cuidam de ninguém, exceto de si mesmos, me chateia de verdade. É uma das principais coisas erradas no cenário empresarial dos Estados Unidos atualmente. Esse é o sentimento que nos passa o ex-CEO de uma das mais difamadas companhias da história recente. Criado em uma fazenda no coração dos Estados Unidos, ele chegou à idade adulta durante a Grande Depressão. Isso provavelmente explica sua predisposição à frugalidade. Frugalidade. Vamos ver o que é isso? Eu nunca ouvi essa palavra. Frugalidade. Moderação. Sobriedade.
Moderação e sobriedade. É o que significa essa palavra, tá? Eu tenho um caderninho, gente, ó. Eu recomendo todo mundo que faz leitura de livro a ter um bloquinho, um caderninho, onde você possa anotar as palavras novas que você vai descobrindo, tá? Então, frugalidade, frugalidade significa moderação, sobriedade. Uma pessoa comedida, né? Uma pessoa sem exageros, moderada, ok? Então, ó, isso provavelmente explica sua predisposição à frugalidade, quer dizer, moderação. Com 1,75 de altura e pesando quase 60 quilos quando jogava futebol americano no ensino médio, Sam Walton, o fundador da Walmart, aprendeu desde cedo o valor do trabalho duro. Trabalhar duro leva a vitórias. E como quarterback na equipe de sua escola, ele teve muitas. Na verdade, chegou a ser campeão estadual. O fato é que, fosse por trabalho duro, por sorte ou apenas por ter otimismo inabalável, Walton ficou tão acostumado a vencer o tempo todo que não conseguia ter uma visão completa de como era perder. Ele simplesmente não conseguia imaginar como era. Olha só, ele ganhava tanto, ele vencia tanto, ele sempre foi um vencedor que ele não conseguia se imaginar perdendo. O que acontecia, gente? Provavelmente esse homem, ele potencializava as habilidades dele só de pensar em nunca perder. Ele não conseguia pensar, a mente dele não conseguia pensar em perder, porque ele só ganhava. Só quanto mais ele ganhava, mais ele ganhava. Mais ele ganhava. Porque a mente dele só processava a vitória. Muito interessante isso aqui, né? Ó, quando Sam Walton morreu, ele havia transformado uma única loja do Walmart em Bentonville, Arkansas, em um colosso varejista com 44 bilhões de dólares de vendas por ano e 40 milhões de pessoas fazendo compras nas lojas da rede a cada semana. Mas é preciso mais do que uma natureza competitiva, uma forte ética de trabalho e otimismo para construir uma companhia grande o bastante para equipar a 23ª maior economia no mundo. Walton, que é o dono do Walmart, né, não foi a primeira pessoa com sonhos grandes que abriu um pequeno negócio. Muitos donos de negócios pequenos sonham em torná-los grandes. Existem dois grupos de pessoas, tá, gente? E a gente consegue ver isso muito, muito facilmente quando a gente começa a atender empreendedoras, né? Assim como eu atendo, sou mentora de empreendedoras. O que a gente consegue identificar? Aquela empreendedora que quer crescer, ela tem planos de crescer, ela tem planos de abrir a sua primeira loja física, ela tem planos de abrir mais de uma loja, de criar franquias ou de ter filiais. Ela pensa grande. Mas existem aquelas também, gente, que nem pensam nada. Elas têm aquele empreendimento ali, mas é só para pagar as contas. Só para pagar as contas. Conheci muitos empresários e é espantosa a quantidade dos que me disseram que seu objetivo era construir uma companhia
de 1 bilhão de dólares. As probabilidades, no entanto, estão significativamente contra eles. Há cerca de 30 milhões de negócios registrados nos Estados Unidos e somente 1.000 estão na Fortune 1000, que é a lista as maiores empresas de mercado americano. O que atualmente requer cerca de 1,5 bilhão de dólares de receita anual, isso quer dizer que menos de 0,004% de todas as companhias conseguem entrar nessa lista. Para ter tal impacto, construir uma companhia e alcançar um tamanho que lhe permita ser capaz de guiar mercados, é preciso algo mais. Sam Walton, que é o dono da Walmart, não inventou o modelo de lojas de baixo custo. O conceito de lojas de produtos variados vendidos por centavos de dólar já existia havia décadas, e a Kmart e a Target abriram suas portas no mesmo ano que a Walmart. Então, assim, a Walmart, né, que é essa empresa de produtos com valores mais baixos, não era só ela que existia. Existiam outras empresas também, tá? Tinham outras. A venda com desconto já era uma indústria de 2 bilhões de dólares quando Walton decidiu criar seu primeiro, Walmart. Havia vários concorrentes além da Kmart e da Target, muitos dos quais bem financiados com locações melhores e aparentemente maiores chances de sucesso do que o Walmart. Sam Walton nem sequer inventou um modo melhor de fazer as coisas. Ele admitiu que pegara emprestado muitas de suas ideias para o negócio de Saul Price, o criador da Feed Mart, loja de desconto fundada no sul da Califórnia, na década de 1950. O que ele está dizendo aqui? Que o dono da Walmart está assumindo aqui? Que ele modelou pessoas. Modelou pessoas. Ele não criou nada. Ele não criou um modelo de loja, um modelo de negócio. Não, ele foi olhando empresas que já tinham algo parecido, semelhante, voltado ali para o negócio, voltado para a venda, e ele foi modelando, gente. Ele foi modelando. E isso não é vergonha. Tem gente que não quer muitas vezes aprender com outras pessoas porque tem medo de acharem que ela está copiando. Não, você não precisa copiar, mas você pode modelar. O que é modelar? É você olhar para alguém, acho que é a Antônia que está aqui, né? Olhar para alguém que já faz aquilo que você quer fazer e você vê onde ele está acertando, quais são os resultados dele. E, claro, que dentro dessa observação, você... Não, o modelar, Antônia, não é problema. Deixa eu falar algo para você. O modelar não é problema. O problema é imitar. Modelar é você olhar alguém que já chegou onde você quer chegar e extrair coisas boas que vão te fazer chegar lá. Não é imitar, mas, poxa, geralmente as pessoas de muito sucesso, todas, em qualquer área da vida, elas leem muito, elas estudam muito, ou, no último caso, porque a gente sabe que tem pessoas que são bilionárias aí e algumas nem faculdade têm. Então não é o estudar o que o sistema passa pra gente, mas estudar sobre o assunto, estudar sobre aquilo que você está fazendo. Por exemplo, se eu tô entrando ali, né, no ramo de farmácia, digamos assim, eu quero abrir uma farmácia. Gente, o ramo de farmácia
é um ramo que praticamente não vai à falência, tá? Não vai à falência. Por quê? O sistema aí da saúde, a máfia, né, da saúde, elas se apoiam. Então, assim, quando o médico fala que você tá com algum, né, ele declara ali um diagnóstico, você procura o quê? Medicação. E onde você encontra medicação? Na farmácia. Então, não importa se tem uma farmácia em cada esquina. Vai ter público para isso. Agora, o que vai te diferenciar nas vendas? É como você trata o cliente, é o seu relacionamento com o cliente. É o que você vai pegar como estratégia, são as estratégias que vão fazer a diferença, ok? Eu tô com alergia, gente, então meu olho tá meio caído, assim, eu tô fungando toda hora, mas é alergia, tá? Aí parece que eu tô cansada, porque a gente fica sonolenta. Walmart, tampouco, era o único estabelecimento varejista capaz de oferecer preços baixos. Preço, como já afirmamos, é uma forma muito eficaz de manipulação, mas sozinho não inspira as pessoas a torcer por você e lhe dá a inextinguível fidelidade necessária para criar um ponto de virada a partir do qual se cresce em grandes proporções. Então, o que ele está dizendo aqui? Que o cliente ele não está atrás só de preço não, tá? Muitas vezes a gente acha que o cliente quer o melhor preço, mas então por que aquela loja que vende algo mais, né, com valor mais alto que o seu, vende? E se você colocar na sua, você não vende? Porque aquela loja lá, que vende o mesmo produto que você vende num valor mais alto, ela agregou valor àquilo ali. Ela agregou valor naquilo ali. Para Sam Walton havia algo mais profundo. Um propósito, uma causa ou uma crença que o impulsionava. Mais do que em qualquer outra coisa, Walton acreditava nas pessoas. Acreditava que se cuidasse delas, elas cuidariam dele. Quanto mais o Walmart conseguisse oferecer aos funcionários e aos clientes e à comunidade, mais os funcionários e os clientes e a comunidade ofereceriam de volta ao Walmart. Então, é um jogo de interesses. Estamos todos trabalhando juntos. Este é o segredo, dizia Walton. Esse é um conceito muito maior do que simplesmente repassar descontos. Para o Walton, a inspiração vinha não apenas de serviço aos clientes, mas do serviço em si. O Walmart era o que o Walton tinha construído para servir aos seus irmãos seres humanos, para servir a comunidade, para servir aos seus funcionários, para servir aos seus clientes. O serviço era a causa maior. Me perdi aqui, peraí. Isso, o serviço era a causa maior. Essa causa, no entanto, não foi passada adiante com clareza após sua morte. Na era pós-Sam, o Walmart começou lentamente a confundir o porquê. O porquê da sua existência, servir as pessoas. Qual era o porquê do Walmart? Olha aqui. O porquê do Walmart era servir as pessoas. Ele servia as pessoas com valores mais acessíveis. Então, a ideia dele era levar acesso às pessoas a esses produtos. Então, eu lembro, quando eu trabalhava no aeroporto, umas amigas minhas lá, elas tiveram uma viagem, né? A gente sempre fazia viagens para outros países. E a marca delas, que é a marca L'Oréal Paris, as levou para Orlando. Orlando?
Orlando, acho que elas foram para Orlando. Eu não lembro se elas foram para Orlando. Enfim, elas foram para os Estados Unidos. E chegando nos Estados Unidos, o Walmart, gente, ele... Eu não sei se ele não fecha ou se ele fecha meia-noite. É uma coisa assim. E eu lembro que elas falaram que elas entraram lá e elas ficaram loucas. Porque tudo lá é mais barato. Tudo é mais barato. Tudo. Os melhores chocolates, as melhores... Eu lembro que ela comprou, que ela falou, uma mochila da Kipling, né? Que é uma marca de mochila, de chaveiro, de várias coisas, de bolsas. E ela comprou uma mochila da Kipling que a filha queria. E ela falou que estava muito barato. Mesmo quando convertia para reais, estava muito barato. Então, assim, o Walmart, qual era a missão dele? Servir as pessoas. Como fazia negócios. Isto é oferecer preços baixos. Então, o porquê do Walmart? Servir as pessoas. De que forma? Como? Oferecendo preços baixos. Eu vou até colocar esse exemplo aqui. Exemplo Walmart. O porquê? Servir as pessoas. E o como? Oferecendo preços baixos. Isso aqui deixa bem claro pra gente, tá? Até pra gente achar o nosso. A companhia trocou a inspiradora causa de servir as pessoas por uma manipulação. Esqueceu o porquê de Walton e a motivação passou a ser a ideia do barato, em forte contraste com a causa que era a essência do Walmart em uma fundação. Eficiência e margens passaram a ser o nome do jogo. Um computador, por lhe dizer o que você vendeu até os centavos, mas nunca será capaz de dizer quanto você poderia ter vendido. Dizia Walton, há sempre um preço a pagar pelo dinheiro que se ganha, e considerando puramente o tamanho do Walmart, esse preço não foi pago apenas em dólares. No caso do Walmart, o esquecimento do porquê de seu fundador levou a um elevado custo humano. É irônico, considerando a causa da fundação da companhia. A companhia... Oi, Virlano. Que já fora famosa pelo modo como tratava funcionários e clientes, ficou envolvida em escândalos por quase uma década, quase todos relacionados a quão mal a companhia tratava seus clientes e funcionários. Apenas em dezembro de 2008, o Walmart enfrentou 73 processos trabalhistas relativos à violação de normas salariais e até esse momento já havia pagado centenas de milhões de dólares em sentenças e em acordos anteriores. Uma companhia que acreditava em um relacionamento simbiótico entre a corporação e a comunidade. Conseguia criar uma barreira entre ela e muitas das comunidades onde operava. Houve um tempo em que os legisladores ajudariam a aprovar leis que permitissem ao Walmart entrar em novas comunidades agora. Esforçavam-se para manter a companhia longe. Em todo o país, interromperam lutas para impedir o Walmart de abrir novas lojas. Em Nova York, por exemplo, representantes municipais do Brooklyn juntaram forças
com sindicatos para bloquear a rede de lojas por causa de sua reputação de adotar práticas trabalhistas injustas. Em uma das mais irônicas violações das crenças do Walton na fundação do Walmart, a companhia não foi capaz de rir de si mesma nem de aprender com os escândalos. Comemorem seus sucessos, diziam Walton. Descubram algum humor em seus fracassos. Não se levem tão a sério, relaxem e todos à sua volta relaxarão também. Em vez de admitir que as coisas não eram como antes, o Walmart fez o contrário. O modo como o Walmart pensa, age e se comunica desde o falecimento do seu inspirado líder tampouco é resultado de ter sido ultrapassada por seus concorrentes. A Kmart entrou em recuperação judicial em 2002 e fundiu-se com a Sears 3 anos depois. Para o Walmart, o que faz e como faz não mudaram e não tem nada a ver com o fato de ser uma corporação. Já era uma antes de o amor por ela começar a declinar. Gente, estou lendo aqui devagar para tentar entender. O livro é bem complexo, tá? O que mudou é que o seu porquê ficou nebuloso. E todos nós sabemos disso. Uma companhia que um dia foi tão amada, simplesmente não é mais amada. O sentimento negativo que temos em relação à empresa é real, mas a parte do cérebro capaz de explicar por que nos sentimos assim tem dificuldade de explicar o que mudou. Então, nos realizamos e apontamos para as coisas mais tangíveis que conseguimos. Tamanho e dinheiro. Se nós, pessoas de fora, perdemos a clareza quanto ao porquê da Walmart, isso é um bom sinal de que o porquê ficou nebuloso dentro da própria companhia também. Se ele não está claro dentro, nunca estará claro fora. O que está claro é que o Walmart de hoje não é o que Sam Walton construiu. Então, o que aconteceu? Seria muito fácil dizer que importa para a companhia é ganhar dinheiro. O que importa para a companhia é ganhar dinheiro. Todas as companhias estão no negócio para ganhar dinheiro. Mas ter sucesso nisso não é o motivo de as coisas mudarem tão drasticamente. Isso apenas aponta para um sintoma, sem compreender o motivo de isso ter acontecido. O modelo se repetirá para qualquer outra companhia que tiver. Sem compreender o motivo de ter isso acontecido, o modelo se repetirá qualquer companhia, sem que tiver grande sucesso. Não é o destino ou algum outro místico ciclo de negócios que transforma companhias bem-sucedidas em Golias impessoais. São as pessoas. Ele está falando aqui, resumindo, esse capítulo é bem denso, bem complexo, mas o que ele está dizendo aqui? Que o alvo tem que ser sempre as pessoas. Sempre, gente, sempre nos nossos negócios está relacionado a pessoas. A nossa missão é com pessoas, é para pessoas, é de pessoa para pessoa. O que a gente vende, o que a gente faz, só vem para agregar, só vem para somar. Então, aquilo que você vende, aquilo que você faz, é sobre pessoa. Você vai precisar vender para pessoas. Então, assim, eu até estou gravando um vídeo, gravei, agora vou editar para postar, que fala que a chave para vender mais nada mais é do que relacionamento. É relacionamento, é tratar o outro melhor, com empatia, é se preocupar de verdade, é gerar confiança.
Essa é a venda, tá? Eu vou parar aqui, porque senão vai ficar... Eu tenho que pegar a parte toda do capítulo. Pelo menos 2 partes. Porque senão fica fora do contexto, pela metade. Aí amanhã a gente termina o capítulo 12. Deixa eu marcar aqui. Amanhã a gente termina o capítulo 12. Acho que ele vai até o 14. Até o 14. Depois tem bastante páginas de agradecimento, notas. Ok? Antônia, acho que é a Antônia que tá aqui. Fique na paz, Antônia. Que Deus abençoe seu dia. Tô com calor aqui, gente. Meu cabelo hoje tá benção. Mas é isso. Tá benção, tá cheio, ó. Ok? Beijos. Até amanhã. Amanhã a live é às 8. Que amanhã é meu compromisso lá no meu pai. Tá bom? Aí eu tenho que chegar lá antes das 9. Então eu acabo aqui um pouquinho, 8h40, 8h45. Pra eu poder já ir pro meu pai lá. Porque é a minha escala. É o dia na escala. A gente tem escala pra cuidar dele. Tá bom? Bênção pra você. Tchau.